Graça e paz. Amém? Ainda bem que está chovendo, né? Essa chuva é boa, né? Apaga a poeira, né? A casa fica mais limpa também, né? Não tem pó de fora, nem pó de dentro. E diz que vai longe essa chuva ainda, hein? Diz que vai a semana toda. Vai dar até quarta, quinta vai abrir um solzinho para vocês poderem pôr a roupa no varal, as mulheres, né? Mas na sexta continua, viu? E aí, aquela pergunta de sempre minha, como é que foi a semana? Boa? Mais ou menos? Ruim? Deve ter sido boa, né? Porque diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Então com Jesus no nosso barco pode chover, pode parar de chover, pode fazer sol. Com Ele vai bem de toda forma. Parece que está dando um pouquinho de eco. Pode abaixar mais um pouco. Se for problema parece que está ecoando um pouco. Tem um texto da Bíblia que Jesus diz assim: todos vós que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Hoje a pressão sobre nós, sobre as pessoas, né, tem sido muito grande, né? Questão de relacionamento, questão de trabalho, né? O patrão exigindo mais para que você produza mais. Na escola, as matérias cada vez mais apertada também para você conseguir passar para o ano seguinte. Então hoje a pressão tem sido muito grande sobre cada pessoa. Agora cada um tem uma reação de acordo com a pressão que está sofrendo, né? Talvez o Sérgio lá no emprego dele, nas atividades dele aí. Obrigado, viu? Deus abençoe. Então a pressão tem sido muito grande. E agora todos nós sofremos pressão. Agora cada um reage de uma forma, né? Uns levam mais na flauta, outros se preocupam mais. Algumas pessoas chegam até o desespero diante das dificuldades, né? da vida, do que acontece. Outros enfrentam situação bem mais fácil, supera todas as dificuldades, né? Diz que o chinês diz o seguinte: na crise, ou você cresce ou você afunda de uma vez. Então depende da forma que cada um reage, depende da forma que cada um, né, toma as providências de acordo com as reações, de acordo com o sofrimento que está passando naquele instante, naquele momento. A pergunta é: por que as pessoas reagem de forma diferente? Está dando para ouvir? Tá tranquilo? Pode continuar? Por que as pessoas reagem de forma diferente? Por que algumas fazem do problema um salto para a vitória, como os chineses dizem? Olha, você pode aproveitar a crise e passar por ela tranquilo, depende da sua forma. Mas tem outros que acontecem com a pressão, com as coisas negativas que acontecem em sua vida. É mais um escorregador, né, que leva mais para fundo do poço. Três, duas pessoas com a mesma situação, um supera com tranquilidade e o outro já supera com muito mais dificuldade, né? Isso mexe com o nosso equilíbrio. Isso mexe com o nosso controle também emocional. Isso mexe com a nossa vida espiritual também, dependendo de cada um. A Bíblia nos mostra um exemplo que pode servir de ensinamento para nós, uma advertência para nós hoje, né? Por exemplo, vou dizer três reações negativas no sofrimento. A primeira nós vemos a de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Marcos capítulo 14, versículos 66 a 67. Abra comigo lá em Marcos. Uma das reações negativas é ficar sentado e chorando. É o que aconteceu com Pedro. Marcos capítulo 14.
Lucas, Marcos 14, versículos 66 e 67. Todos acharam? Alguns estão procurando? Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Vamos esperar um pouquinho todos encontrar. Nós vemos aqui o exemplo do apóstolo, do apóstolo Pedro. Nós temos aqui a história do discípulo mais dedicado e desprendido que foi Pedro, né? Mas quando o galo cantou, é o momento da traição de Jesus, e ele diz no final desse texto que ele se põe a chorar. Vamos ler então, 66, versículo. Estando Pedro embaixo do pátio, numa das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Tem outra versão que diz: caindo em si, desatou a chorar. Quantas pessoas fazem isso, né? Quando está de frente a uma situação complicada, também como Pedro estava aqui naquele momento, também desanda a chorar. A parte difícil, o que acontece? Atinge o nosso emocional. Então leva nós às lágrimas, né? Diante do problema triste. Agora, é errado chorar? De forma alguma, né? Não é errado chorar, porque é de acordo com cada pessoa. No ponto de vista psicológico é bom. Eu tenho aconselhado umas vezes, quando eu faço algum velório, alguma coisa, eu vou lá com a família ou com os parentes, né? As pessoas ficam segurando para não chorar, e depois a coisa é pior, porque depois o quê? Vem as consequências emocionais, prejudica a vida da pessoa emocionalmente. Então é melhor, se você está sentindo a dor da partida do ente querido, ou do amigo, ou de alguém, é bom que chore mesmo, para extravasar toda aquela tristeza. Então não é errado chorar, não, o homem não chora. Tem muitos que dizem isso, até hoje ainda, né? Mas o homem chora também. Eu sou muito emotivo. Vocês têm percebido de vez em quando aí que eu falo do amor de Deus, ou quando eu vejo a presença do amor de Deus, quando eu falo sobre Jesus, eu me emociono. De tão grande, de tão profundo que é o amor de Deus por nós. O negativo o que é? Não é chorar, é o fato de sentar-se e chorar apenas. Então senta num canto, fica moado, fica chorando, né? Carregando toda aquela tristeza. Então o negativo é quando esse sentar-se e chorar não produz qualquer outra reação a não ser a lamentação. Então senta num canto, chora, lamenta, murmura também. Isso não é o correto. Mas você aproveitar daquela situação, o coração está doído, está machucado, está ferido, mas sabe que nós não, Deus está conosco naquela situação ali. Nós muitas vezes choramos também por coisas erradas, né? Por decisões que tomamos erradas também, nos arrependemos depois. O que não podemos ficar é sentado, choroso, lamentando, atraindo a toda a comiseração de terceiro, de outra pessoa. Foi isso que aconteceu com Paulo, como aconteceu com o apóstolo Paulo.
Atos capítulo 1, versículo 15, foi quando Jesus foi crucificado, né? E o Judas negou, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E aí o que acontece? Ele se apartou do grupo, né? E aí nesse momento é quando os discípulos se reúnem para eleger um novo discípulo para completar os 12 novamente. E aí tinha Matias e um outro, me esqueço o nome dele agora, que estava para eles escolherem quem seria o discípulo que ia substituir e entrar no lugar de Judas. E aí eles fazem a nomeação lá, fazem uma eleição, e Matias é o que é escolhido para completar os 12 novamente. Isso foi quando Pedro estava junto com os discípulos 11 após o sepultamento de Jesus. Depois, ainda continuando em Atos capítulo 2, versículo 14, diz que Pedro levantou-se com os 11 alta voz. Foi quando aquele momento que tem Atos capítulo 2 até capítulo 4, quando vem o Pentecostes sobre a igreja e derrama o poder do Espírito Santo sobre ele. É nesse momento que Pedro se levanta e prega para 3.000 pessoas. Aquele homem que uns momentos atrás estava lá todo choroso, se escondendo, se afastando dos outros discípulos, cada um para um canto. Ele procurou entrar no meio de um grupo lá que estava crucificando Jesus, e quando aquela criada disse: olha, você é um deles também. Ó, nem sei quem que é esse cara, eu não estou entendendo o que você está falando, eu nunca vi esse rapaz aí, nem sei quem ele é. Mas ele cai em si, não fica apenas lá num canto. Diz que ele saiu chorando no momento, do meio do grupo, mas ele não ficou lá lamuriando, não ficou lá questionando, não ficou lá triste, não ficou lá aborrecido, mas ele voltou a se unir com o grupo de discípulos novamente. E aí, quando acontece isso, que ele se levanta, ele vai para a sinagoga, e ali ele começa a pregar sobre, mais ou menos, a Bíblia diz, 3.000 pessoas foi que se converteram naquele momento com a pregação de Pedro. Tinha muito mais gente, alguns não aceitaram o projeto que Pedro estava oferecendo para ele de seguir a Jesus, mesmo depois de morto. Pedro foi atraído para Jesus, ele não ficou lá lamuriando, reclamando devido às circunstâncias que ele estava passando naquele momento. Então o que acontece? O que não pode acontecer é ficarmos sentados, ficar chorando, ficar lamentando, ficar atraindo para ele a autopiedade, né? Ninguém liga para mim, ninguém vê quanto eu estou sofrendo, ninguém se importa comigo. Não é desta forma. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Então a primeira coisa, quando nós estamos numa situação complicada e difícil, não é ficar num canto chorando e reclamando e sentado lá quieto num canto, isolado das outras pessoas. A segunda coisa é fugir do problema. Nós vemos aqui outro caso, que é o caso de Jonas. Vocês lembram quando aconteceu com ele, né? Que Deus, olha, Jonas, você vai para Nínive e lá você vai pregar para aquela... Eu vou dar uma mensagem para você, pregar para aquela cidade perversa. Lá não tem jeito, eu vou acabar com aquela cidade se aquele povo não se converter. Mas Jonas foge do problema. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis lá. É a mesma coisa de dizer: olha, ô Gilmar, você vai para Campinas. Gilmar pega o ônibus para Londrina. Foi isso que o Jonas fez. Por que ele fugiu? Com medo do que poderia acontecer para ele, porque ele sabia que aquela cidade era uma cidade completamente estranha, e a mensagem que Deus tinha para ela era o que ele tinha que pregar e falar a verdade para aquela cidade. E ele, com medo do povo, com medo aquela grupo de pessoas que estavam lá completamente contra a palavra de Deus, contra Jesus, falou: se eu for para lá, esses caras vão me matar, e eu não vou nessa não. Deus, eu estou fora, hein? Arruma um outro aí, arruma outra pessoa, não estou nessa não. E pega o barco com sentido completamente ao contrário. Em vez de ir para Campinas, São Paulo aqui, ele foi para Campo Grande, foi lá para Corumbá, completamente mais distante de onde Deus tinha mandado ele ir.
Então ele embarca num navio em outra direção. O que acontece? Jonas, nesse momento, está fugindo do problema. Em vez dele encarar o problema de frente, Deus, olha, eu vou, o Senhor está me mandando eu ir. O que acontecer comigo, o Senhor é o culpado, mas que eu vou lá, eu vou. Para Jonas as consequências foram completamente negativas. Mas acontece que Deus não desistiu daquela cidade. Deus não mudou o seu plano. Continuou com o mesmo plano, o mesmo projeto, a mesma vontade. E aí quando ele pega o Jonas, o peixe leva ele até lá em Nínive. Não podemos fugir do sofrimento. Não podemos driblá-lo ou ocultá-lo da nossa... Não é nada não, isso deixa para lá. Não, se nós estamos enfrentando uma situação e um problema, devemos encarar de frente e procurar uma solução para o nosso problema. Não podemos fazer como muitos fazem. Está tudo bem, a situação vai bem, em casa está tudo normal, está tudo alegre lá, mas quando no fundo do nosso coração está completamente arrebentado em frangalhos. Mas tem pessoas que manipulam, como tem outra palavra, faz uma maquiagem da situação. Está tudo bagunçado, a coisa não está dando certo no trabalho, ou na escola, ou no relacionamento com os amigos, ou com o vizinho. Não, está tudo bem. A gente pergunta para as pessoas, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Mas senta para conversar se está tudo bem mesmo. Quando começar a abrir o coração, você vai ver que está muito bem, mas da boca para fora, mas o coração está completamente quebrado, está completamente destruído. Chorar a perda e a tristeza da partida do ente querido e seguir em frente. Eu me lembro que aconteceu uma situação de um rapaz que tinha perdido a mãe. Eu já contei isso aqui uma vez, acho que alguém não ouviu ainda. Perdeu a mãe, né? Ficou lá depois lá em cima do caixão lá no velório, chorando e dizendo que ninguém ia levar a mãe dele. Não vou levar, não vou deixar levar. E o rapaz da funerária já estava ali para fechar o caixão para levar para a sepultura. E ele não queria deixar, que ninguém ia ter a mãe dele dali. Qual foi a ideia do pastor? Chegou lá, pertinho dele, conversou com ele bem calmo, quieto. Então vai fazer o seguinte, olha, você vai ficar com a sua mãe aí, e nós vamos embora, e você vê o que você faz. Eu levo para você para sua casa, porque nós queremos sepultar, você diz que não pode, não vai deixar, então nós estamos indo embora. Aí ele caiu em si, e ele liberou para que a mãe dele fosse sepultada. É isso que acontece com nós muitas vezes. Ou então um filho que não foi muito legal para os pais, e chega naquela hora, ele quer compensar toda a tristeza que ele fez com que seus pais passassem. Toda a ansiedade, toda a preocupação. A mãe muitas vezes ficou muitas noites sem dormir, o pai também muitas vezes teve que buscar ele em alguns lugares. Mas quando falece um dos dois, ele quer compensar tudo que ele não fez em vida. E aí já é tarde, não adianta mais. Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando muitas vezes a liberdade de Deus fazer com que o plano dele seja completo na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos enfrentar uma doença também, ir no médico, né? Principalmente os homens. As mulheres são mais assim, corajosas nisso, né? Está sempre indo no médico, fazendo sua consulta, seus exames periódicos, né? Mas os homens é mais difícil, né? Os homens para ir no neurologista é uma coisa mais difícil. Não, eu não vou enfrentar isso não. Mas é necessário depois de uma certa idade. Você tem que encarar. Isso é o quê? É a gente se esconder do problema. E se eu vou lá e dar alguma coisa? Mas não é melhor ir lá e você pegar a enfermidade, a doença, seja o que for, com antecedência, que você pode ser curado? Através de medicamento, através de uma cirurgia. Esse é o que acontece. Nós fugimos do problema, nós nos escondemos do problema. Enfim, o que não pode acontecer é embarcar em um navio para Tarsis quando o Senhor está querendo nos levar para Nínive. Olha, seu caminho é por aqui que eu quero que você vá.
mas nós mudamos o trajeto, mudamos a rota, mudamos o caminho. Então uma das coisas é sentar e ficar chorando e reclamando da vida. Outra é fugir do problema, é se esconder e fugir do problema. Nós não podemos fazer isso. Nós vemos que às vezes as pessoas não fogem dos problemas, como no caso de Jonas, mas procuram esconder-se e camuflar-se. As avestruz, você sabe como é que é, né? Quando vê um perigo, assim dizem, eu nunca vi, diz que enfia a cabeça na areia, para não ver o perigo, para não ver o problema. Quantas pessoas fazem isso também, né? Dá uma de avestruz também. Os discípulos de Jesus fizeram isso naquele momento da crucificação. Marcos capítulo 14, versículo 50, diz que então todos abandonaram e fugiram. Diz aí o relato da prisão de Cristo, termina de uma forma triste para os discípulos, que deixaram Jesus lá com aquele povo e cada um foi para um lugar. Diz também em Lucas 23, 49, também relatam que diante da crucificação de Cristo, todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde da Galileia, estavam de longe vendo as coisas acontecer. Todos se esconderam, cada um dos discípulos. Você já se escondeu de algum problema? Você já fugiu de algum problema? Você já ficou num canto chorando lá, reclamando da situação? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu fugi de alguns problemas, não queria encarar de frente? Quantas vezes eu me escondi do problema também, para não enfrentar o problema? Como podemos nos esconder do sofrimento? De que forma nós escondemos do sofrimento? Primeiro, se o motivo da tristeza é relacionamento corrompido, simplesmente fugir da pessoa atingida ou de fingir que ela não existe. Então, quando nós temos atrito com alguém, que nós temos que ir lá para acertar, tem que pedir perdão, ou tem que conversar, ou se explicar, nós procuramos evitar encontrar aquela pessoa. Se ela está no meu sentido, vem de encontro comigo, eu já mudo de calçada. Se ela está no ambiente de uma festa lá e eu chego, ela está lá, aqui eu não vou ficar, e vai embora. Isso é esconder do problema, é não encarar de frente a situação. Outra coisa, se for por algum desentendimento com o filho ou filha, com o pai ou com a mãe, o que é? Nós tornamos indiferente em casa. Então, se é o marido e a mulher, ela conversa com o marido através do filho ou da filha. Fala para sua mãe isso, fala para o seu pai isso. Ou se é do filho com a mãe ou com o pai, manda o irmão fazer isso. Fala, pai, me dá 50 para mim ir no shopping hoje. Eu preciso comprar um tênis. Fala para sua mãe, fala para sua mãe lá, dá o dinheiro para me comprar um tênis. Isso é fugir do problema, do sofrimento. Outra coisa, se o trauma é da morte de alguém, de um ente querido, é querer viver como se ela estivesse viva novamente. Tem uma senhora em Pompeia, faleceu há uns 2 anos atrás, tinha 2 filhas gêmeas. Estava da pré-adolescência, da adolescência para jovem, e uma delas faleceu. Essa mulher, depois que faleceu, viveu mais uns 40 anos, mas nunca foi a mesma mulher de antes. Vivia cabisbaixa, um rosto assim de tristeza, meio assim desleixada. Ela continuou vivendo como se a filha dela estivesse viva ainda. O que acontece também, muitas pessoas fazem quando morre alguém, um ente querido. Não pode tocar nada do que é dele. As roupas têm que ficar lá, os seus objetos pessoais têm que ficar lá também, como se ela estivesse ainda na mesma casa, morando junto. Quando minha mãe faleceu, o que nós fizemos? Acabou o sepultamento, no dia seguinte, fomos lá na casa do meu pai ainda era vivo, fizemos uma limpeza geral de tudo que era dela. Tiramos roupa, tiramos os objetos pessoais, demos algumas coisas, o que não podia dar nós demos um sumiço,
Mudamos a casa naquele dia. E quando meu pai faleceu, fizemos a mesma coisa. Pegamos todas as coisas que tinha lá, que podia ser dada, nós doamos, o que não podia, também demos um fim naquelas coisas. Mas tem pessoas que não querem fazer isso. Continua com as coisas lá no guarda-roupa, todas as roupas lá. Em Pompéu eu tenho várias pessoas que eu conheço que fez e continua fazendo isso ainda. Não quer encarar o problema de frente. O que é isso? É esconder o sofrimento. Procura conviver com o problema tentando escondê-lo. Agora, nós como cristãos não podemos esconder diante do sofrimento. Não podemos tentar esquecer ou então deixar como se aquilo não tivesse acontecido com nós, como não existisse. Isso não é forma de encarar o sofrimento, de forma alguma. Então, diante da dificuldade, nosso primeiro impulso deve ser o que? Confiar em Deus. Deus, olha, está difícil, está duro, mas eu confio no Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a sair dessa situação. É esperar nas promessas de Deus, aguardar a providência dEle para nós, é fazer a nossa parte, fazer o que nos compete, é orar para que Ele conduza todo o processo, para que a nossa vitória seja alcançada. Deus está pronto para nos socorrer, Deus está com os braços abertos nos esperando. Vem para mim, como diz, hoje meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que você está carregando esse fardo? Vem para cá comigo, eu vou ajudar você a carregar esse fardo. O que nos compete como cristão é reagir com coragem ao sofrimento. No entanto, o que podemos afirmar, pelo que a Bíblia nos ensina, é que diante do sofrimento, não cabe apenas sentar e chorar, fugir, esconder, perder a fé, mas confiar em Deus e seguir em frente. Está duro, está difícil, mas a vida continua. Nós temos que seguir em frente. Nesse acidente que houve lá sábado, né, Ivone? Sexta-feira, ali perto da Granja, ali perto do Caipirão. Quinta-feira, o rapaz e a mulher que está na UTI ainda, está muito mal, está na UTI, é cunhado da cunhada da Ivone. O irmão da Ivone, cunhado do irmão da Ivone, é o Mário, muito chegado de casa, um rapaz muito legal, muito bom. Até a cunhada da Ivone que ficou viúva, ele que ia para Marília buscar medicamento para ela, comprar, pagar a conta. O Mário que fazia isso para a Alba. É triste, nós sentimos muito. E a esposa do outro cunhado dela, que faleceu há uns 3 meses atrás, está na UTI, está passando muito mal. Que você estivesse lembrando de orar por ela. Tereza deu traumatismo craniano e não sei, nós estamos assim, meio em dúvida do que pode acontecer. O médico disse, olha, não estou tendo muita esperança pelo quadro dela. São coisas que nos acontecem, mas por isso agora nós vamos ficar em casa parado, sentado. A vida tem que continuar. Agora tem uma mulher que enfrentou a situação dela por 12 anos. Vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue. Ficou quantos anos? 12 anos chorando lá na sua casa, ficou lá fugindo do problema dela, se escondeu nesses 12 anos na sua casa devido à sua saúde. Aqui na Bíblia há essa história, essa mulher não fala o nome dela, não dá nenhum relato sobre como ela era, mas refere-se ao estado da sua doença por 12 anos. Lucas capítulo 8, vamos ver essa passagem da mulher. Ela deu uma virada na vida dela. Lucas capítulo 8, versículos 43. 8:43. Lucas 8, 43 e 48, diz aqui:
E estava ali certa mulher, havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque havia tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: minha filha, a tua fé a curou, vá em paz. Qual foi a reação dessa mulher diante do sofrimento? Ela podia continuar, porque já estava 12 anos lá, chorando, se escondendo, já tinha perdido completamente a fé, estava fugindo do problema por 12 anos. Mas certo dia essa mulher deixou tudo e foi atrás de Jesus para ter um encontro com ele. Essa mulher talvez pensou 3, 4, 5, 10 vezes: vou ou não vou? Como é que eu faço? Porque uma pessoa dessa não podia estar no meio do público, não podia estar no meio das pessoas, tinha que ficar completamente isolada. E Jesus, quando ele estava, sempre estava uma multidão com ele, nunca estava sozinho. E através desse encontro, ela foi imediatamente curada, e também teve um encontro com a paz interior nela depois da cura dela. Esse mesmo Jesus pode me abençoar e pode te abençoar também. Não sei qual o seu problema, qual a sua situação, qual a sua ansiedade. Essa mulher não tinha nenhuma paz anteriormente. A Bíblia diz aqui que ela gastou tudo o que ela tinha, todo o seu dinheiro. Talvez até ficou devendo para os médicos lá naquela época, e mesmo assim não houve resposta para o sofrimento dela. Então o que aconteceu? Ela foi buscar socorro, ela foi buscar uma solução para o problema dela. Além da doença, da crise financeira, ela estava completamente solitária, pois devido à sua enfermidade, e segundo o que diz a lei, não podia se aproximar de ninguém, teria que viver completamente isolada, decepcionada, talvez frustrada, talvez até depressiva, por 12 anos. Então o que estava acontecendo? Estava sendo tentada ao desespero, sendo tentada a ter mais angústia, mais sofrimento, e dava a impressão que ninguém queria ajudá-la, ninguém estava disposta a socorrer essa mulher. Nem os discípulos também estavam preocupados com a situação dessa mulher, e ela ficou completamente insegura e continuou no mundo dela. Agora acontece que um dia ela falou: Jesus pode resolver bem minha situação. Quantas pessoas já curou? O meu caso, se eu for chegar e tocar só na veste dele, ele não precisa nem falar nada para mim, eu creio que ele vai me curar através do seu poder. Então ela ouviu falar o que Jesus já havia feito por outras pessoas, e é por isso que ela procurou a Jesus. Então ela determinou-se a buscar a sua ajuda. Disse consigo mesma: se ao menos eu tocar a orla dos seus vestidos, das suas vestes, serei curada. Mateus capítulo 5, versículo 28. E ela foi lá e venceu o obstáculo físico, porque tinha que entrar no meio daquele público todo. Talvez alguns pudessem empurrar ela para fora: não vem aqui não, que você vai atrapalhar, Jesus está ocupado ali, curando já. Talvez o seu interior, até religiosamente, ela estava decepcionada com a sua crença lá, e ela foi buscar Jesus devido a isso. Foi a Cristo e tocou em Jesus pela fé. A partir dele começou a fluir para ela o seu poder e a sua liberação de cura. E não só foi curada fisicamente também,
ela também foi curada da sua alma também. Foi curada no espírito também, porque aqui no final do versículo diz, 48, então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Nós vemos aqui ela buscando a solução para o seu problema. Cristo exigiu a confissão dela. Ela tinha que chegar para Jesus. Ele falou: olha, quem é que tocou em mim? Ela podia ficar quieta, podia ter se afastado também, indo embora, não falar para ninguém que era ela que tinha tocado, porque já tinha sido curada. Mas Jesus fez com que ela declarasse o que aconteceu na vida dela. E aqui nós vemos que ele exigiu que ela confessasse que ela, não, foi eu que toquei. E nós lemos aqui depois, ó, no versículo 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora curado instantaneamente. Por que Jesus exigiu a confissão dela? Porque ele sabia já quem tinha tocado nele. Não é que ele não sabia quem era, quando ele perguntou quem me tocou. Romanos lá 10 diz que com o coração o homem crê para a justiça e com a boca confessa. A confissão é feita para a salvação. Jesus queria a confissão dela pública. Em Lucas 8,47 diz que com os lábios nós confessamos a nossa fé em Jesus. E eu achei assim muito interessante. Jesus chamou ela: filha, a sua fé te curou. O amor de Deus por ela, o que fez com essa decisão dela, com a cura dela, com a salvação dela, ela fez, a partir daí, ela tornou-se parte da família de Deus, tornou-se então uma filha de Deus, e Jesus aceita ela como membro da família de Deus também nesse momento. Vai aqui em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher conheceu a paz verdadeira, a incerteza e a ansiedade que foram anuladas, que foram acumuladas nela por tanto tempo, por tantos anos. E aquela paz naquele momento encheu o coração daquela mulher. Por isso que eu digo, só Jesus que nos dá paz no momento das tristezas, da tribulação, da angústia. Só Jesus preenche aquele espaço do nosso coração vazio, que nós não encontramos em lugar nenhum. Foi a fé dela que a curou totalmente. Deus deseja a nossa cura completa, de espírito, de corpo e de alma. Thaís, está ali? Aquela mulher foi embora para sua casa, restaurada fisicamente, psicologicamente e socialmente também. Foi aceita na sociedade depois da cura dela. Era uma pessoa completamente transformada pelo encontro que teve com Cristo. Nós também podemos ter esse encontro. Você também pode ter esse encontro com Cristo, se vier a Cristo com fé. Nós vamos ter a fé em Jesus Cristo. Como ela foi a Jesus, encontrou a solução para o seu problema, encontrou a resposta da sua angústia, do seu sofrimento, da sua dor, nós também podemos fazer isso, ter esse encontro com Jesus e ser completamente curado e restaurado. Tem um cântico que nós vamos cantar agora. É um cântico que cada vez que canta, eu me emociono com isto. Cada vez que eu canto esse cântico, a minha fé é acrescentada a mais da presença de Deus. Ele diz que cada vez que a sua fé é provada, isso vai me dar chance de eu crescer um pouco mais. As tribulações, o sofrimento, a angústia, a depressão, vai dar chance de ficar mais perto de Deus. Porque quanto mais nós sofremos, mais tristeza, mais angústia, nós queremos buscar mais a Deus. Por isso você pode cantar com nós agora esse cântico agora, com o grupo aqui.
Vamos cantar.